Bem, vamos à resolução da questão. A colonização da América ocorreu no contexto das grandes navegações e do estabelecimento do sistema mercantilista, cuja característica, entre outras, na América Espanhola foi prescindir da mão de obra africana escravizada em decorrência do grande número de ameríndios das sociedades incas, maias e astecas. De fato, muitos índios foram utilizados como mão de obra, mas ela não foi ignorada dentro da América Espanhola, pelo contrário, ela foi sim utilizada em regiões como Colômbia, Equador, já com um processo de plantation, monocultura muito semelhante ao que vai ocorrer na América Portuguesa. Alternativa B, na América Hispânica, foi o surgimento de uma camada de trabalhadores negros, conhecidos como criollos, que obtiveram propriedade de terras e de minas, possibilitando uma maior mobilidade social. É muito comum que alunos confundam a ideia do crioulo, como é estabelecido muitas vezes como vocabulário no Brasil e também na América inglesa, com os criollos, que na verdade são descendentes de espanhóis nascidos na colônia, que não tinham a mesma possibilidade de ocupação de cargos e de privilégios que os espanhóis tinham na colônia, mas eram considerados elite local no processo de construção da colonização na América Espanhola. Então, a alternativa, ela relaciona os criollos espanhóis a trabalhadores negros, o que está incorreto. Alternativa C, na América Francesa, foi o surgimento da camada dominante formada exclusivamente de ex-escravos africanos, que estabeleceram relações comerciais com a metrópole, como, por exemplo, no Haiti e na Guiana Francesa. Na verdade, o que acontece, por exemplo, no próprio Haiti é uma revolução de escravos que muda uma situação onde mais de 90% da população era diretamente descendentes de escravos ou escravos. Então, nesse contexto, não há uma camada dominante formada por ex-escravos, como é estabelecida a partir da ideia das grandes navegações. Alternativa D. Na América Inglesa, foi o surgimento de uma certa autonomia política em relações comerciais que não passavam pelo controle da metrópole, principalmente nas colônias inglesas no norte. De fato, na América Inglesa, essa é a sua principal característica, que foi chamado de self-government. Não é necessariamente um afrouxamento, isso tem a ver com uma série de contextos, principalmente as questões políticas ligadas à Inglaterra, as revoluções, que levou a uma relação de menor exploração ou, na verdade, de um contato não tão grande, uma efetivação não tão grande da relação entre metrópole e colônia. A alternativa E, na América Portuguesa, foi a inexistência de riquezas minerais, que provocou o desinteresse metropolitano sobre o Brasil, o surgimento de um governo geral que atendeu apenas os interesses da elite agropecuária local. De fato, a segunda parte da alternativa está correta, a ideia do governo geral, de uma ideia de uma empresa colonial muito voltado para as atividades agrícolas e tudo mais, mas essa inexistência das riquezas minerais está incorreta. O século XVIII é marcado por essas questões, principalmente na exploração em Minas, Goiás e Mato Grosso. Então, por mais que não tenha encontrado desde o início, como aconteceu na América Espanhola, há sim, de fato, uma empresa colonial muito voltada para a exploração de minerais, principalmente do ouro e do diamante no Brasil no século XVIII. Então, levando em consideração o contexto e as alternativas, a alternativa correta é a alternativa